Mas a gente estava falando então dos benefícios aí de trabalhar remoto, né? Acho que as metodologias ágeis trazem esse benefício grande. Além do trabalho remoto, da possibilidade, o que mais você vê de benefícios aí que as metodologias ágeis trouxeram para você? Assim, tem dois que são imediatos, são a jato, que é a comunicação e a transparência. A comunicação entre as pessoas, do time, entre os colaboradores e quem está executando o trabalho aumenta absurdamente. De modo que, para cada trabalho que está sendo feito, você tem estruturas que estimulam o compartilhamento de conhecimento, de modo que para cada trabalho que vai ser feito, ele vai sair dali com o melhor que cada profissional do time tem para oferecer dentro daquela tarefa. Legal. Isso é imediato. Isso é imediato. O Scrum, o Framework, o Kanban, que seja, mas muito mais o Scrum, com os eventos, os papéis, os artefatos deles, proporciona isso. Então, a primeira coisa, essa comunicação que melhora a execução do trabalho, melhora absurdamente. E segundo, transparência. Transparência também é imediata, de modo que nos primeiros dias da implantação, você começa a enxergar um monte de coisa que você não via. Como é que as pessoas estavam atarefadas, ou se tinha alguém subutilizado, ou se tinha alguém com trabalho demais, que não estava conseguindo viver por conta disso. Então, a implantação do framework ágil permite esse conhecimento do trabalho que está todo mundo executando. E associado à comunicação, ele estimula um ambiente em que é muito fácil do profissional simplesmente estender a mão e falar, cara, você está atolado aí, vem cá, dá alguma coisa aí, eu te ajudo. Então, isso é imediato, isso é instantâneo. O ganho de produtividade, que é o Eldorado da metodologia ágil, de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Isso já é mais, isso depende de mais coisas. Depende do quão os seus times e os colaboradores estão inseridos na cultura ágil, depende de um trabalho muito bem feito do Scrum Master na elaboração e na condução dos eventos do Scrum e na defesa do próprio Scrum como um método de gerenciamento dentro das organizações, dentro dos escritórios, mas é possível. Mas é É, possível e chega lá. Mas assim, de imediato, comunicação e transparência. Isso legal. é fundamental. Só daí já está valendo. Só E, a partir daí já está muito bom. É. E você colocou de uma maneira muito boa, porque essa questão de a gente conseguir ter lá o dobro na metade do tempo depende de ter os valores e princípios ágeis, o que é difícil no começo para as pessoas, né? Vocês, como Agile Masters, têm que trazer que as pessoas possam ter um ambiente de colaboração, que a gente diz e tal, e só aí o pessoal começa a conseguir crescer, né? As pessoas não estão acostumadas a mostrar tudo que elas estão fazendo, a se sentir vulneráveis, ou seja, que outras pessoas possam falar que coisas podem ser Sim, melhores e assim vai. Depois que as pessoas começam a perceber que isso é positivo e o Agile Master cria essa condição, é que as coisas começam a crescer e você consegue ter uma velocidade maior, né, entre as pessoas e ter sim. os benefícios, né? É quase um trabalho de conversão. Porque você tem profissionais trabalhando há décadas no sistema, nos projetos, no método waterfall, no método de cascata, e profissionais trabalhando numa estrutura de comando e controle que estavam felizes aí, estavam confortáveis, numa posição às vezes um tanto reativa, recebendo as tarefas, entregando as tarefas, recebendo as tarefas, entregando as tarefas. Você coloca ele num ambiente totalmente diferente, sem uma preparação sem uma preparação prévia de que como é que isso vai funcionar e como é que isso pode melhorar a vida dele e como é que isso vai ser bom para todo mundo, tanto para ele quanto para a organização. Então, é preciso convencê-lo disso. É, E isso, às vezes, dá algum trabalho, às vezes se encontra resistências, o cara gosta de trabalhar daquele jeito. Mas, assim, construir um ambiente com entrega de valor, com maior e melhor produção e um ambiente emocionalmente seguro, saudável,
para os advogados, é um trabalho pesado, mas é muito gratificante. E falar em ambiente emocionalmente saudável para a advocacia é quase uma blasfêmia, né? O cara tem orgulho de dizer que tem hipertensão, que já infartou 2 vezes e que trabalha até meia-noite, mas ele esquece que a vida dele tá sendo desperdiçada nisso. A ideia é que todo mundo consiga produzir bem nos seus horários, não ter que sacrificar suas vidas pessoais. Foco nas pessoas. Foco nas pessoas. Quando eu imagino quando você lê isso no começo, né? Você falou, cara, esses caras estão falando disso, aí você começa a ler o e-book lá, o material, você fala, cara, isso é meio viagem, né? Parece ser muito de outro mundo e não ser possível, né? E quando você começa a conseguir implementar isso, isso se torna realidade, parece, e eu costumo dizer que vocês são os desbravadores, né? Porque realmente estão conseguindo se sentir e implementar, e essas mudanças são tão grandes que o pessoal normalmente diz que não quer depois trabalhar em outro escritório que volte à metodologia antiga, né? Imagino que isso tenha no escritório de vocês um pouco, né? Esse sentimento de, cara, agora encontramos a maneira de trabalhar que seja interessante para a gente, né? Sim, sim, sim. A gente tem estruturas que estimulam esse comportamento. Você trabalhar num ambiente mais acolhedor, mais tranquilo, isso tudo vem, mas leva tempo. Leva tempo e dá trabalho. Mas acontece. E é por isso que a gente foca muito no trabalho do Agile Master, né? Não é só um Scrum Master, não é só uma pessoa que conhece Kanban, é uma pessoa que tem o tripé que a gente chama, né? Conhecer o Kanban e ajudar o pessoal a implementar o Kanban, conhecer o Scrum e ajudar a implementar o Scrum, e dar esse conforto para o time através de dinâmicas e tal, que são as dinâmicas ágeis e tal. Então, a gente acredita que juntar esses 3 pontos aí é que dá esse poder todo que vocês têm. Como é que vocês têm isso implementado lá no escritório? Como é que você está com o Kanban, você está com o Scrum? Você acha que se usasse só o Kanban ou só o Scrum, você teria o mesmo resultado? Ou você tem visto que realmente unir esses 3 pontos é o que está dando resultado bem interessante? Não, eu entendo que eles combinam muito bem, combinam quase tão bem que é difícil trabalhar com um sem o outro. Sem o outro. O Scrum cria um ambiente de produção muito, muito, muito fértil, né, de interação entre os membros do time, de troca de experiência, troca de conhecimento, e o resultante dali é um trabalho de muito melhor qualidade feito em menos tempo. E o Kanban, ele colabora muito na irradiação de todas as informações do que todo mundo está fazendo, de modo. E na transparência, né? É fundamental para a transparência, que é um dos pilares do Scrum, inclusive. O Kanban colabora nisso, e colabora na visualização do fluxo de trabalho, de modo que todo mundo tendo conhecimento de que todo mundo está fazendo e começa a ver crescer a coluna do feito, a coluna do entregue, estimula muito mais o time a correr para o próximo planejamento para entregar mais, entregar melhor. A ideia é essa. Assim, eu estava imaginando outro dia, fazer Scrum é muito fácil. Basta você estabelecer os papéis, montar os times, montar os artefatos e fazer os eventos. Mas assim, de maneira mecânica, todo mundo vai achar uma perda de tempo. Sem fazer com que as pessoas compreendam que a agilidade é muito mais do que papéis, artefatos e eventos, aí sim ele pode funcionar. Agora, fazê-lo mecanicamente, cara, não é bom. Tanto que a gente aprende aí com vocês que a implantação passa muito mais por uma mudança de cultura do que propriamente a criação dos frameworks. Essa é a parte fácil, você montar um backlog, montar fácil assim, perto do soft skill que você precisa desenvolver para poder fazer as pessoas pensarem em agilidade. Aquilo se apoderarem disso e aquilo virar parte da essência delas. Acho que é por aí. Eu estava conversando com a Miriam sobre isso ontem e a gente estava falando que eu adoro o Scrum nos pilares e valores ali.
ele fala que ter a coragem para falar as coisas que precisam ser ditas. Só isso já é, cara, para a gente conseguir que o time fale as coisas que eles estão sentindo e cada um está sentindo, e a gente poder comunicar com os sócios. Só essa revolução, se você consegue já fazer, é sensacional, já é um grande ganho que você tem. Outro pilar de você poder ser transparente, conseguir inspecionar o que as pessoas estão fazendo. Então é por isso que você precisa uma formação grande de Agile Master para entender isso tudo e aí você se sentir tranquilo para poder influenciar a equipe, né? Porque senão realmente as pessoas fazem as coisas sem saber e aí acha que é mais um papel, mais uma reunião. Se você não conseguir passar tranquilidade, elas não vão conseguir crescer e aí você tem o risco de, na verdade, ter problema na tua implementação, na tua inovação, né? Sim, sim. O time pode achar que aquilo é uma perda de tempo. Pra que me reunir todo dia, cara? Todo dia, falando quase a mesma coisa e tal. Mas tem que compreender a essência do negócio. Não é simplesmente a implementação de uma metodologia, é transformação do método de trabalho anterior para um método de trabalho novo, mais moderno e melhor. Então, é por aí mesmo, sem compreender a essência do negócio. E você falou da questão da coragem coragem e abertura, né? Agora não sei se pilares é o princípio do Scrum, mas a abertura também é muito importante. Tanto que a recomendação também é que a transformação vinha de cima. Porque se você começa no chão de fábrica ali, e não tiver a mesma abertura e não tiver coragem de tratar com quem está acima na sua cadeia, pode não funcionar. Assim, horizontalizar esse comportamento e esse sistema é fundamental. E ter abertura para isso e coragem para isso também. Por isso que quando parte do dono do negócio é que é bom, porque ele está comprometido com isso. Então, e ele conhecendo esses princípios e esses valores, ele vai colocá-los em prática. Aí o resto do time, dos times, dos colaboradores podem agir conforme. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma caixinha de perguntas, uma interrogação, vocês podem escrever para a gente vai estar respondendo para vocês. Kleber, você estava falando, eu estava pensando, a gente conversa muito em geral, sobre metodologias e tal, e quais são os papéis que cada um no escritório tem, né? E os sócios também têm um papel. E sempre quando a gente conversa com os sócios, a gente mostra para eles que eles vão ganhar tempo, porque eles não precisam ficar dizendo o que cada um vai fazer, porque o time vai se auto-organizar. E aí vai sobrar mais tempo para ele ser mais estratégico, para ele dizer o que tem que ser feito, para ele buscar mais clientes. Então, acho que isso é uma transição muito interessante e acontece em vários escritórios, e imagino que no de vocês também precisou ter essa conversa e eles começaram a ver que eles ganhavam mais tempo e não perdiam tanto o controle. Na verdade, a equipe conseguiu mostrar que ela consegue desempenhar, né, as atividades. É curioso porque não é que você perde o controle, é que você acaba não precisando dele mais. Porque está todo mundo tão conectado e quando a transparência é radical, você não precisa ter controle. Você simplesmente inspeciona, checa o que todo mundo está fazendo. Você não precisa exercer esse controle de modo que o sujeito seja compelido, obrigado a agir de determinada forma. Isso eu acho muito interessante. E o fato de você passar por uma transformação dessa, passar primeiro por uma mudança de mentalidade, ajuda a vencer uma das grandes dificuldades que a gente encontra, pelo menos nós encontramos aqui, que é o rompimento de algumas estruturas que você tem na sua gestão atual, que estão cristalizadas de um jeito que às vezes são incompatíveis com o método ágil. Então, essa ruptura ela é complicada às vezes, ela pode gerar um desconforto, mas aí que entram as outras condições que você tem que implementar para poder passar por essa transformação, que é a transparência, a coragem, a abertura e por aí vai. Mas assim, todo mundo que se aventurar a
trabalhar em agilidade vai topar com essas estruturas. Fatalmente vai topar com essas estruturas e arrumar um jeito de contorná-las, adaptá-las. Adaptação também é fundamental para agilidade, para o Scrum. E para conseguir efetivamente todos os benefícios que a agilidade pode trazer para nós. E sempre que a gente conversa com os líderes, com os sócios de equipe, a gente fala que é muito compreensível isso também, porque as coisas na cabeça deles e delas funcionavam e funcionam até hoje. É um monte de estresse, tem muita sobrecarga de trabalho, mas é a maneira que o pessoal que nós nos acostumamos a gerenciar as equipes, né? Então se falar, olha só, vamos deixar um pouco a equipe se autogerenciar e você vai estar mais estratégico, a pessoa naturalmente vai pensar, pô, mas como é que eu vou conseguir ter certeza que as coisas vão ser entregues? Então é uma conversa que precisa ser feita e os Agile Masters preparados para ter essa conversa e ir mostrando que dá para fazer e que eles têm um benefício. E eu também sempre digo, pessoal, vamos olhar o Scrum, aí já tem muito tempo acontecendo, o Kanban, a gente tem várias equipes de tecnologia, hoje em dia não tem equipe de tecnologia que não trabalhe nesse framework, nessa metodologia, então assim, tem vários casos de sucesso, você é um caso de sucesso com a CLRD, o pessoal da CPF e vários outros casos que a gente está ajudando a montar, então acho que para quem está querendo entrar nisso agora, olhe os casos de sucesso e acredite que é possível, né? Treine e aí implemente em si, né? E não olhe mais coisas. Sim. Eu sempre digo, pessoal, tudo que vocês precisam está ali. Não precisa inventar que tem mais coisa. É focar em executar o que está planejado ali, né? O Kanban, o Scrum e as técnicas. Sim, eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça do gestor, a moda antiga, vamos dizer assim, pô, se eu abrir mão do comando e controle, ninguém mais vai trabalhar. Vai ficar todo mundo de braço cruzado. Mas não fica. É que não vai. Isso não vai acontecer. As pessoas querem trabalhar. Eles estão ali para isso. A única coisa que você precisa fazer é dar a elas um ambiente favorável, propício para que elas trabalhem bem, trabalhem sempre melhor e felizes, satisfeitas. E é possível. Legal. E me conta algum impacto que vocês já sentiram no cliente, ou seja, alguma entrega que você puder comentar, alguma coisa que você lembre, que você fala, poxa, legal, a gente conseguiu implementar isso, ou entregar isso para o cliente, ou algum processo interno que foi por causa das metodologias ágeis. Você lembra alguma coisa que você possa falar? Assim, a ideia de entrega de valor constante para o profissional do direito é complicado, porque você vê resultados muito raramente no final falando aqui de um contencioso, você vê resultado muito raramente no final do processo, ou em algumas vezes, em certa medida, no deferimento de medidas liminares, mas a entrega de valor constantemente igual a agilidade prevê, às vezes é complicada. Mas aí entra a adaptação, que é sempre bem-vinda também, de você estar muito mais próximo do cliente, para trazê-lo para dentro do trabalho, e trazendo-o para dentro do trabalho, você consegue comunicar muito mais abertamente com ele e fazer essas pequenas entregas. Por exemplo, se ele tiver condição de um jurídico interno, de um cliente seu, dele trabalhar junto com você nas peças que você tem para fazer. Se for uma peça muito grande, muito complexa, entregar partes, entregar tópicos e irem construindo ela junto. No final desse trabalho pronto para ser protocolado, você vai ter entregue várias parcelas de valor para ele, e no final ele vai estar muito satisfeito, e a chance de estar errado, de você protocolar um negócio, depois o cliente chega lá e fala, mas eu não queria que colocasse isso, é reduzida a zero. Então, essa iniciativa de entrega de valor constante, de entrega de valor com mais frequência, é o que a gente buscou implementar. Legal. E alguns clientes gostam muito disso. Gostam muito disso. Gerente jurídico de empresa gosta muito disso. Então, porque do contrário, você passaria 10 anos, ele não teria a menor ideia do que você fez, até que, em dado momento, você chega, olha que sentença, que maravilha de sentença. Aí ele vai para você, tá, mas e o tributo que eu tenho para recuperar?
Como é que faz? Ah, não, ainda tem um recurso para o segundo grau, depois mais os dois para os tribunais superiores. Tá, mas então o que que eu faço com esse papel? Isso não é entrega, você não entregou Ah, valor é, é. nesse caso. Então você precisa reconhecer, o PO está lá para reconhecer o que que o seu cliente quer receber, o que que ele valoriza, o que que é valor percebido para ele, para fazer com que o time produza e haja como tal. Essa sistemática é uma que é possível num contencioso para você não entregar para o cliente apenas quando você tem decisões judiciais favoráveis. Porque quando é desfavorável, você tem que entregar também. É. Mas trazê-lo para dentro do trabalho. E se você tem confiança que você faz um trabalho de qualidade, não tem problema nenhum você entregar para ele tópicos separados de um mesmo trabalho para que ele avalie e arrancar daquele uau, nossa, isso aqui ficou muito bom. E depois colar tudo e entregar isso e aguardar o resultado do judiciário. Mas é possível, é possível. Basicamente, em todo trabalho do conhecimento entre a advocacia e a agilidade é possível ser implementado. Né? Não, total. Cara, eu tô aqui, você tá falando, eu tô tentando me lembrar quanto tempo mais ou menos a gente se conhece. Eu não sei se tem um ano, porque esse negócio da pandemia também deixa a gente meio, Meio fora do tempo, meio né? fora das datas, Deve né? ser coisa de em Deve ter torno um ano, disso, mais ou então. menos. E eu tô muito bem impressionado com você, com a tua formação, que eu acho que é muito importante essa base, né, do Agile Master, ter esse conhecimento, a maneira que você fala, a maneira que você acredita, para conseguir transferir isso para os times e liderar os times, né? Então, quando eu vejo você conseguindo aplicar e ter esse conhecimento e passar essa tranquilidade para os times, eu tenho certeza que cada vez mais o escritório vai estar crescendo e vocês vão estar crescendo como time, entregando cada vez mais valor. Eu fico super feliz realmente, e a gente que conversa de vez em quando sobre as ideias, sobre o que está acontecendo, quais são os problemas e Sobre tal, os e ver, problemas, sobre os é, problemas. e Eu me ver a tua lembro uma vez base de muito ter. forte é boa. Assim, tem muito desafio para enfrentar ainda, sabe? Não, não, não é assim. É muito difícil você chegar numa conclusão de que, putz, agora a minha transformação ágil, meu Scrum e meu Kanban estão rodando na perfeição. Não, cara, você não vai. Se você já se apaixonou por agilidade, você é um insatisfeito por natureza. Isso já elimina a possibilidade de você chegar num ponto e falar, putz, agora não tem mais nada para fazer. Isso não vai acontecer. Então, tem muito desafio para enfrentar ainda, poder melhorar sempre, mas o importante é você acreditar É, na estratégia, acreditar nas vantagens que você pode alcançar com isso. Eu fico feliz em saber também que a gente alcançou e sem tua ajuda eu jamais teria conseguido me inserir nesse contexto dessa maneira. Mas você tem que acreditar no negócio. tem que acreditar. É estudar, acreditar, ter essa comunidade para a gente trocar ideias, o que está funcionando, o que não está, e andar. É, quero te agradecer, eu realmente estou bem feliz de falar com você, de Pô, expor o case de vocês, de ver a maneira, a fortaleza que você está na agilidade. É realmente um Agile Master referência no mercado, são muito poucos, obrigado, cara. assim, o case seu e do escritório é sensacional e eu fico muito feliz de ter vocês como parceiros aqui nessa jornada de transformação. Estamos aí. Estamos aí, todo mundo junto e disseminando agilidade, como a Miriam gosta de dizer. Disseminando a seriedade. Estamos juntos aí. Não sei se você quer deixar alguma palavra final para o escritório. Já agradeci aí a parceria de vocês todos. Mas alguma palavra para quem está tentando começar, tentando entender como é que, pelo que lado é, e será que o sócio ou os líderes vão aceitar isso? Como é que você daria algum conselho, alguma ideia assim para as pessoas? Assim, eu acho que a maior inovação da agilidade acho que o primeiro pilar do Manifesto Ágil, interações e pessoas mais importantes do que processos. Ter uma preocupação constante
com o bem-estar das pessoas que estão produzindo, seja ele sócio, coordenador, advogado, estagiário, jogador júnior, pleno, sênior, mas são pessoas que precisam estar satisfeitas com o que estão fazendo. Era muito comum numa cadeia de comando e controle isso não acontecer, você tinha rotatividade constante em escritórios, todo mundo com aquela sensação de bombeiro apagando incêndio toda hora, e a coisa meio mal planejada. Mas preocupar com as pessoas eu acho que é fundamental. Depois você trata do trabalho em si, da produção. Assim, você fez um bom processo, você tem profissionais competentes do seu lado, o trabalho vai sair. Você só precisa colaborar para que o ambiente seja propício para isso. E a maneira de fazer isso é foco nas pessoas que você tem, na força que você tem para produzir. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes e que é um dos maiores diferenciais que você vê na gestão ágil. Que é, Legal. além, obviamente, da entrega de valor constante e frequente, das inspeções e adaptações que te permitem trabalhar cada vez mais e melhor, é o bem-estar de quem está trabalhando. Sensacional. Isso sim é possível no mundo jurídico, nos times jurídicos, é possível em equipes de alto desempenho e que conseguem produzir cada vez mais, mas num ritmo sustentável e que todo mundo feliz. Parece meio utópico, mas é a realidade que vocês conseguem e outros times que já estão começando também conseguem, né? É muito real isso. Sim, sim. É mesmo. Estamos satisfeitos e estamos caminhando. Feliz. Muito obrigado pela tua parceria de sempre e agradece ao pessoal do escritório, realmente são referência aí no mercado e a gente está junto nessa jornada. Pô, Léo, eu que agradeço. Estamos à disposição para outros encontros desses e sempre que precisar, estamos às ordens. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Continuem. Toda terça-feira, 12h30, a gente vai continuar fazendo lives como o do Kleber. Eu acho que vocês viram como é sensacional estar nessa jornada de transformação e o que ele já conseguiu em pouco tempo junto com os times. Então, obrigado pela parceria, estamos juntos aí sempre. Obrigado, um abraço. Obrigado, Léo. Abraço. Valeu, Tchau. tchau.